Oi, pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui eu estou um pouco gripada, não estranha aí a minha voz, mas é porque já faz uns dias que eu estou doente e não consegui me recuperar ainda. Mas como não poderia deixar de faltar, né, trazer aqui um relato nessa sexta sinistra para vocês. Hoje, gente, estarei trazendo um relato. Não foi um relato me enviado por um inscrito, foi uma história que meu pai me contou quando eu era criança. Meu pai me contou essa história, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E eu achasse uma história muito boa, na qual eu poderia transformar no relato. E eu vou aqui contar para vocês. Espero que vocês gostem, quero a opinião de vocês sobre essa história, né? Não sei se foi uma história real, mas foi o meu pai que me contou. E eu vou trazer aqui essa história. E o nome dessa história, gente, eu vou colocar assim: Ele quis arrancar uma botija. Bem, gente, então vamos lá para mais um relato. Eu vou contar a história, né, como todo mundo já sabe, como se fosse a pessoa que estivesse contando aqui para mim, tá ok? Então vamos lá para a história. Gente, meu nome é Manuel e isso aconteceu aqui na minha cidade, no Ceará. O ano eu não me lembro muito bem o ano, mas era mais ou menos por volta de 1960 e pouco. Eu era rapazote, eu acho que eu tinha uns 25 anos. E aí eu tinha um amigo que me contou essa história. Ele me contou, gente, que ele morava no sertão. E aí um dia o compadre dele falou para ele que tinha se mudado para uma casa lá nesse sertão. E com 3 dias depois que ele tinha se mudado para esta casa, ele começou a ver visagem na casa. Ele disse que aparecia um homem para ele e ficava apontando, chamava ele para fora da casa e ficava apontando para debaixo de um pé de uma mangueira que tinha quase em frente à casa. Toda noite esse homem aparecia na porta da frente, né, da casa, na sala, e ficava apontando pro pé de mangueira que tinha próximo à casa. Não era exatamente em frente à casa, era próximo à casa. Ele disse que na primeira noite, quando ele apareceu, era 6 horas da tarde, ele estava sentado na sala tomando café, e aí essa visagem apareceu na porta. De início ele achava que era um homem, e aí essa pessoa apareceu na porta. Era um homem assim muito bem vestido, apareceu assim na porta e olhou assim para ele, e ele perguntou: "Qual é a vossa graça?" E o homem não respondeu. Aí ele perguntou: "Senhor, qual o seu nome?" E o homem não respondeu. Aí o homem simplesmente virou um pouco de lado e apontou pro pé de árvore. E aí ele ficou sem entender. Perguntou o que era que o homem queria, o homem não respondeu e simplesmente o homem desapareceu na frente dele. Ele disse que ficou muito assustado, muito perturbado. E aí, quando foi no outro dia, este homem apareceu novamente para ele e fez a mesma coisa. Aí, no terceiro dia, quando o homem apareceu, ele voltou a fazer a mesma coisa, só que quando ele apontou, ele se levantou da cadeira e olhou pela janela para onde ele estava apontando e viu que ele estava apontando para o pé de mangueira. Quando foi no outro dia, ele falou para esse amigo do meu pai o que estava acontecendo lá na casa dele, né? Aí o amigo do meu pai falou: olha, Chico,
essa visagem tá chegando pra ti, tá apontando, porque ele tá te mostrando uma botija que tem enterrada lá. E aí o seu Chico falou, não quero saber de botija, não quero saber de botija. E aí o amigo do meu pai foi e disse, não, Chico, se ele tá te dando, tu tem que desenterrar. Aí o seu Chico falou, não, eu não quero saber com conversa de alma, eu tenho medo dessas coisas, eu já vi 3 vezes, eu não quero mais que essa alma venha, eu não quero saber de botija, não quero desenterrar, o dinheiro, se for dinheiro não é meu, não quero. E o amigo do meu pai, muito ambicioso, falou assim pra ele, Chico, eu te ajudo a desenterrar, vamos que eu te ajudo. Aí o seu Chico falou pra ele, não, porque essas coisas assim, ou você tem que desenterrar meia-noite, e eu não quero ir. E o amigo do meu pai insistiu pra ele desenterrar essa botija com ele, até que convenceu o seu Chico a ir desenterrar. E o seu Chico não queria desenterrar a botija. E o amigo do meu pai, muito ambicioso, doido para saber o que era a botija e pegar uma parte para ele, né? Foram. Só que é assim, gente. Meu pai contava que quando uma alma vinha dar uma botija para uma pessoa, quem tinha que desenterrar era aquela pessoa. Quem tinha que cavar era aquela pessoa. Quem tinha que tirar do buraco era aquela pessoa. E aí, no caso, foi o seu Chico, o amigo do meu pai. Foram desenterrar essa botija, né? Meia-noite eles foram desenterrar. O amigo do meu pai foi dormir na casa do seu Chico, né? Quando foi umas 11h40 da noite, eles foram. Quando chegou debaixo do pé de mangueira, quem tinha que desenterrar era o seu Chico, e o seu Chico não desenterrou. Aí ele pegou a enxada, o amigo do meu pai pegou a enxada e começou a cavar, e o seu Chico começou a rezar. Porque é assim, gente, a pessoa que ganha a botija, ela pode chamar uma pessoa, só que ela tem que desenterrar e a outra pessoa tem que rezar. E aí o seu Chico começou a rezar enquanto ele desenterrava a botija. Presta bem atenção. E o seu Chico rezando e ele cavando, e começou a dar umas ventanias, e começaram a jogar pedra neles. E jogaram pedra e pedra. As pedras vinham, não se sabe de onde era que essas pedras vinham, mas as pedras eram jogadas neles. E ventania e cipó. E eles cavando, e começou a aparecer sapo de dentro desse buraco, sapo, e apareceu cobra, e apareceu lagarta, até que por fim eles chegaram num pote. Quando ele bateu e sentiu uma coisa bem sólida, que ele começou a cavar com as mãos, tirar a terra do meio, ele viu um pote. E aí, no momento que ele viu o pote, o seu Chico parou de rezar e ele foi e pegou o pote. O amigo do seu Chico pegou o pote e puxou o pote. No momento que ele tirou o pote, que ele quebrou a tampa do pote, que ele meteu a mão dentro, só tinha carvão. Todo o tesouro daquela pessoa, o dinheiro, o ouro, tinha se transformado em carvão. E aí esse amigo do meu pai falou que ele meteu a mão dentro. Quando ele meteu a mão dentro, gente, que ele puxou, só era carvão. As mãos dele ficou tudo preta de carvão. O seu Chico não se abalou e não... Pra ele, tanto faz como tanto fez, porque ele não queria mesmo dinheiro. Mas como o amigo do meu pai foi com muita sede ao pote, como diz o ditado, né? E a botija não era para ele, acabou-se que o dinheiro ou as joias, né, se transformou em carvão. Eles levaram o pote para dentro de casa e lá quebraram o pote, despejaram tudo. Só tinha carvão. Só carvão dentro do pote. E aí o amigo do meu pai ficou muito chateado. Disse um monte de coisa, né, com a alma que veio dar essa botija. Mas meu pai falou pra mim assim,
que quando uma alma enterra um dinheiro, ou enterra um tesouro, ou enterra assim alguma coisa que ele vem dar para aquela pessoa, é para aquela pessoa. Aquela pessoa tem que ir lá meia-noite. Aquela pessoa pode até levar uma outra pessoa, mas ela própria é que tem que cavar, ela tem que desenterrar, ela tem que tirar do lugar e abrir, porque foi dado a ela. E aí, no caso do amigo do meu pai, ele foi com muita ganância ao pote, né? Ele estava visando só o que ele iria pegar dali e ganhar. Já o seu Chico, ele não se importava, porque desde o início ele não queria botija, ele não queria história com assombração, com alma nem nada. E essa história, gente, meu pai me contou, eu era criança, eu nunca esqueci dessa história que ele me contou. E eu lembrando aqui dessa história, eu disse, por que não transformar ela no relato? E aí eu quero a opinião de vocês. Vocês acreditam em botija? Vocês acreditam que uma pessoa pode morrer e aí depois ela pode vir dar a uma pessoa aquilo que ela enterrou? Eu acredito nessa história. Já ouvi assim muitas histórias, né, de gente que morre e tem enterrado coisa ali, a alma dela fica penando. Infelizmente, gente, é isso mesmo que acontece. Eu creio nisso, eu acredito nisso. E quero saber a opinião de vocês aí, o que é que vocês acharam desse relato. Não foi um relato assim muito sinistro, mas foi um relato bem interessante. É as memórias, né, do meu pai. Infelizmente, meu pai já partiu. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês. E vocês acreditam em botija? Quero saber a opinião de vocês. Se vocês acreditam, olha, não se esquece de deixar o like, verifica se está inscrito, ativa o sininho de notificações. Se tiver um relato também, me manda. Meu Instagram é luana_v.s. Me procura lá se você tiver um relato e me manda. E até um outro vídeo, se Deus quiser. Quando alguém vier lhe dar uma botija, não fale pra gente ambiciosa. Tire você sozinho, viu? Até mais.